Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Masters Talk. Como vocês já sabem, o nosso cantinho para falar sobre medicina, área de saúde e trazer sempre informação de qualidade. Então a gente tem esse encontro marcado aqui e eu faço questão da sua companhia. Hoje, quem conversa com a gente mais uma vez, Dr. Auro, cirurgião plástico. Muito obrigado, João, pela presença. Obrigado mais uma vez. Hoje com um assunto interessante que a gente decidiu falar, né? Exatamente. A gente vai falar hoje sobre a jornada do paciente. E aí, você sabe o que é isso? Não? Então fique ligadinho aqui que a gente vai rodar a vinheta e daqui a pouco a gente volta a conversar. Doutor, a gente estava falando aqui sobre a jornada do paciente, até um pouquinho antes de entrar ao vivo, para explicar um pouquinho como que isso tudo funciona. Quando a gente leva em consideração essa questão da jornada, começa lá atrás, muito antes, quando a pessoa tem, por exemplo, o sonho de fazer uma cirurgia plástica, algo no corpo dela que incomoda. Como que isso é visto hoje pela medicina? A gente fala muito da medicina 5.0, né? Como que isso é visto? Isso você aprendeu comigo no programa Aprendi anterior. No outro podcast. É isso aí. Na realidade, o sucesso de qualquer resultado é uma coleção de pequenos detalhes, né? E a experiência do processo do paciente faz parte de alguns detalhes para você obter o seu sucesso, que é o resultado, obviamente. Mas hoje, na avaliação atual da medicina de resultado, a experiência está dentro disso. Então, quando a gente pensa em todo o processo da paciente decidir ou pensar em fazer qualquer coisa, até o momento dela fazer, é importante a gente analisar as etapas e poder facilitar e contribuir para essas etapas de uma maneira positiva, para que a experiência seja boa. Para tentar traduzir para quem está assistindo a gente, não sei se é mais ou menos isso, me corrija se eu estiver errado. Eu tinha um professor no marketing que falava assim, João, a gente tem que pensar que muitas vezes o cara lá não está vendendo um prego, ele está vendendo o sonho de ter o quadro que a mãe da pessoa pintou pendurado na parede. É mais ou menos isso. Exatamente. Ela tem que vir para cá não pensando só no resultado, mas como que ela vai viver esse processo todo. Exatamente. É a mesma coisa. A gente, por exemplo, quando vai visitar a loja da Porsche fora daqui. A gente vai na loja da Porsche, a gente não está querendo comprar um Porsche inicialmente. Querer talvez, mas provavelmente não, num primeiro momento. Só que você é recebido na loja como se você fosse comprar um Porsche. Por quê? Porque talvez em algum momento da sua vida você vá adquirir um Porsche. Então essa é a ideia do processo de experiência. E tudo isso começa aqui. Tudo isso começa no processo de aquisição de conhecimento, né? A aquisição do conhecimento de qualidade é um dos fatores que começa a criar uma experiência positiva na pessoa sobre o assunto que é a cirurgia plástica talvez, mas vamos falar de uma maneira genérica. Começa a criar fatores positivos que a experiência dela vai contribuir para que quando ela determinar que ela realmente vai fazer determinado procedimento, aquilo está sedimentado de maneira clara, sem grandes dúvidas, e começou aqui, um podcast, por exemplo. Isso é importante, trazer também informação de qualidade, né? Porque hoje a internet é muito acessível, qualquer pessoa consegue entrar, pesquisar, joga lá qualquer coisa e vai ter uma quantidade de informação muito grande. Acho que a parte principal é buscar informação de qualidade e de quem a gente está adquirindo essa informação, né? Isso é fundamental. Que nem ter resultado é fundamental, é o mínimo. Você adquirir conhecimento e qualidade de conhecimento bom também é o mínimo. Então você começa aí todo o processo. Mas quando a gente fala em jornada de paciente, que é o que a gente está pensando em falar, a gente vai falar a partir do momento que a pessoa está escutando a gente aqui hoje e até o momento que ela vai chegar, por exemplo, na minha frente. E depois que a gente fizer o procedimento ou executar qualquer coisa nela, o processo de segmento pós. Essa é a jornada. É isso que mudou. Essa é a medicina que a gente fala 5.0, que a gente pode até dar uma esmiuçada nessa evolução da medicina. Pode ser, acho que um próximo podcast. O que você acha? Pode, mas assim, é muito resumido e faz parte do processo saber que a medicina, ela inicialmente, ela é, e como é feita hoje, por muitas pessoas, classificada como a chamada medicina 1.0, é a medicina daquela pessoa que se tornou médico, foi para uma cidadezinha do interior e naquela cidadezinha ele é o médico, não vai precisar fazer nada, todo mundo vai procurar ele vai fazer tudo de tudo e pronto. Isso não tem mais espaço hoje, né? Ou é muito pouco, ou em áreas muito remotas, né? Hoje a gente já fala até na super segmentação da especialidade médica, né? Exatamente. A evolução do 1.0 foi o 2.0. 2.0 é o que o grosso hoje faz, o grosso do pessoal, dos médicos fazem. É uma pessoa que teve toda a sua formação, o objetivo de um residente é o quê? É virar chefe. Porque o chefe tem mais prestígio, o chefe
ele consegue mais pacientes pela credibilidade, um chefe tem mais remuneração e tudo mais. O objetivo da grande maioria hoje ainda é se tornar um chefe de serviço. Essa é a medicina 2.0. A evolução disso, que seria a medicina 3.0, é aquela pessoa que não se tornou um chefe por opção, só que uma pessoa começou a conversar com os pacientes de uma maneira um pouco diferente. É quando começaram os blogs, quando começaram o Facebook de uma maneira maior. O profissional começou a ter uma proximidade diferente com o paciente, alguns de uma maneira errada para tentar vender alguma coisa para o paciente, que não é a ideia da medicina, e outros para tentar contribuir com mais informação ao paciente. Essa é a medicina 3.0. Olha a evolução. E hoje, atualmente, algumas pessoas estão na medicina 4.0. O que é isso? Aquela pessoa que pegou direito a maneira de conversar mais próximo com o paciente. É o que a gente está fazendo parcialmente aqui hoje, conversar de maneira mais próxima, esmiuçar assuntos mais especializados, colocar em várias opções de redes sociais. Essa é a 4.0. Essa é a medicina atual. Essa é uma medicina que eu acredito daqui a um tempo que não fazê-la vai ser má prática. Porque é tanto conhecimento que você não consegue passar para o cara numa consulta. Você precisa ter uma rede social, você precisa ter uma conversa dessa para explicar isso. É importante. Aí você fala, mas o que é a 5.0? A 5.0 é onde eu desejo estar, estou trabalhando para isso. E eu acho que isso que você está fazendo aqui no podcast vai contribuir muito para isso. O que é? É criar hub de especialista. O que é isso? É uma grade de pessoas especialistas em determinados assuntos que conseguem, de alguma maneira, juntos, passar informação de qualidade. Qual que é o benefício disso? Eu não vou falar de rinoplastia. Eu sou plástico, faço rinoplastia, faço. Mas é minha especialidade. Eu só faço e fiz sub em rino? Não. Faço. Mas eu sei quem faz rinoplastia violentamente bem. E eu vou trazer esse cara para falar aqui comigo. Essa é a ideia. A gente monta um time e a partir do momento que a gente tem muitas pessoas especialistas em várias áreas, você consegue dividir e fazer com que o teu paciente também venha até você. Ele se sente mais seguro, porque Exatamente. Ele sabe que aquele procedimento contigo vai ser um procedimento que vai trazer um resultado muito melhor do que um cirurgião que acaba fazendo um pouco de tudo e não cria esse vínculo com o paciente. É isso. Eu sou de uma época que eu ia para o consultório, eu não entendia muito o que o médico me falava, não entendia muito menos o que ele escrevia, mas a gente sabia que era importante, chegava na farmácia, tomava o remédio e ia para casa, tomava o remédio e ficava bem. Hoje, essa questão mudou muito, né? Hoje existe uma conversa dentro de um consultório Precisa ter, né? Precisa. As pacientes que chegam para a gente consultar, e elas seguem a gente há algum bom tempo, no Instagram, em qualquer outra rede social, o paciente já sabe tudo. Ela chega para ela escutar aquilo que ela sabe que ela vai escutar, para ela ver a nossa cara, falar, não, esse cara existe mesmo, esse cara está falando o que eu escutei ele falar, e é isso aí, acabou. Por quê? Você conseguiu passar muito mais informação para ela do que numa consulta. Por mais que sua consulta dure bastante, hein? Dura 1 hora, 1 hora e pouco, você não consegue, porque a gente sabe que a pessoa absorve 30% do que você fala numa consulta. Você imagina a gente passar tudo que existe numa cirurgia de prótese de mama hoje, que evoluiu trocentas vezes mais do que há 3 anos atrás. Em uma consulta, a pessoa não entende nada. Então a gente percebe que a pessoa que tem um segmento, tem uma jornada bem feitinha até chegar na sua frente, é uma pessoa que tem mais conhecimento. Então, pacientes que têm mais conhecimentos são os pacientes que tomam as melhores decisões, são os pacientes que têm maior insatisfação. Então aí vai tudo. Isso culmina o quê? Em resultado. Isso é muito legal, né? Porque quem te acompanha nas redes sociais sabe que você faz uma coisa muito bacana, que além de conversar com seus pacientes, tirar as dúvidas deles nas caixinhas de perguntas e tal, você leva até os profissionais para dentro do centro cirúrgico, né? O pessoal tem a oportunidade de ver o tipo de material, às vezes, você está usando antes de entrar numa cirurgia. Seguindo as normas do Conselho Federal de Medicina, que é importantíssimo seguir, a gente faz o que pode, dentro do que se pode, para trazer, para ter essa proximidade, né? Eu falei num programa anterior, né, que o primeiro grande medo do paciente é anestesia. A gente trouxe até o Dr. Fábio. Trouxe aqui, anestesista. Né? Conversa, pergunta como é, como não é. É muito diferente um cara que faz isso falar do que eu falar sobre anestesia. Então essa é a ideia. Essa é a ideia do hub de especialistas. A grade de caras assim, que estudam determinados assuntos de uma maneira a fundo, se juntar e saber que vai falar aqui sobre assuntos que prestam, né? Assuntos importantes.
A gente pode dizer que a jornada do paciente começa ali no sonho de uma mudança. Primeira vez que ele se olhou no espelho, não gostou de repente de alguma coisa, tem o sonho de mudar aquilo que para ele é muito importante, e aí ele vai atrás da informação. É mais ou menos isso? É lá atrás, nesse primeiro contato que ele tem, que ele começa a buscar informação. Hoje o pessoal do marketing, ele dá um nome para essa pessoa. Lead. Né? Isso daí é um nome que a gente tem que absorver, né? Porque é assim a evolução das captações de paciente e tudo mais. Então, a primeira pessoa que teve contato com a gente classifica a pessoa como um lead. É uma pessoa candidata a vir a ter contato com a gente poder ajudar ela no procedimento. Beleza. Existe um processo, o lead geralmente, ele raríssimas vezes ele se torna um paciente seu. Mas você tem que tratar todo lead como um possível candidato de paciente. É o que a gente faz. Então, nós tivemos uma jornada nossa de aprendizado e diversos cursos sobre isso para montar a nossa equipe, que hoje tem 7, 8 pessoas aqui na clínica, para criar uma jornada do paciente em ordem, sem picaretagem, sem mercantilismo, né? Óbvio que a gente tem que se expor à maneira que precisa ser feita, mas a gente capta todo o lead, a gente dá as informações que a pessoa quer. Feitas as informações, o paciente quis marcar uma consulta. Esse paciente vai receber informações por vídeo feitas por mim sobre determinado assunto antes da consulta. Nem agendou ainda. Porque muitas vezes o cara olha e fala, puta, não era isso que eu pensava. Nem marca. Vai perder o tempo dele. Então a pessoa recebe vários vídeos, vários materiais. A gente criou um blog de conteúdo muito bom. Para quê? O blog é um saco escrever blog, mas ele dá um conteúdo importante para a pessoa. E a pessoa que está interessada vai ler. Ela busca aquela informação. Ela busca. Ela vê aquilo lá e fala, puta, interessante. Então esse processo leva meses. A pessoa já viu 5, 6 vídeos meus que a nossa gerente de relacionamento mandou. Já leu o blog, viu no Instagram, viu o conteúdo, falou, não, eu vou marcar consulta com esse cara, vamos ver o que ele fala. Na hora que ela chega aqui, o processo de acolhimento dela é muito diferente, porque ela já teve contato com a gerente de relacionamento que recebe ela aqui. Ela vai ter o contato comigo, que eu já passei tudo para ela que ela precisava saber. Que ela já pôde, às vezes, absorver ali 2, 3 vezes, né? Eu tenho dúvida, eu volto, eu assisto de novo. E o principal, ela vai chegar com dúvida, porque ela teve noção do assunto. Horrível uma consulta que você fala. Ah, você tem dúvida? Não tenho dúvida. Você fala, puta merda. Como não? Eu tenho certeza que não escutou nada que eu falei, ou não entendeu, né? Essa pessoa já chega com dúvida. Então, perfeito. Você deu tudo que você podia. A consulta é feita de uma maneira que a gente acredita ser a melhor possível. A gente tem uma pessoa que acompanha a paciente durante a consulta, as fotos, uma técnica nossa. É feito fotos dessa pessoa, a gente mostra as coisas no avaliador 3D, tem um monte de coisinha. Perfeito. Acabou a minha parte? Acabou. Mostrei tudo o que ela queria. Eu vou vender a cirurgia para ela? Imagina, não é minha função. Eu não sou vendedor. Eu tenho meus custos para o procedimento. Só que eu tenho alguém que faz isso para mim. Eu não quero saber, não quero brigar por isso, não é minha função fazer isso. A gente tem nossa gerente administrativa. Ela vai lá com a gerente, vai sentar e vai discutir tudo sobre o plano cirúrgico, exames pré-operatórios, toda a rotina burocrática. Ah, estou com dificuldade de agendar ultrassom. A nossa gerente agenda. Então tem toda essa facilitação. Principalmente a gente que tem metade dos pacientes de fora, as pacientes vêm, ela agenda tudo, arruma. Esse processo de facilitação é muito bom para a experiência da paciente. É fundamental, porque você imagina, ela saiu de uma consulta, estou com cirurgia marcada, prótese. O que você tem que fazer? Você tem que colher hemograma só de potássio e creatinina, tem que fazer eletrocardiograma, fazer ultrassom, mamografia, você tem que passar com anestesista, ligar para a mulher da prótese, você tem que comprar a prótese, você tem uma consulta de checagem, não esquece de trazer isso, depois uma consulta pré-operatória, não esquece de trazer isso, o hospital vai te ligar. Imagina um negócio desse. Para vocês é uma rotina, mas para o paciente muitas vezes é a primeira vez que ele vai fazer isso tudo, é óbvio que ele não vai ter... Ela assusta. A função da nossa gerente administrativa, nesse caso, é falar, eu te aviso qual vai ser a data do seu ultrassom e sua mamografia. Ponto. O resto ela vai receber em PDF no celular dela. Ela sabe, marcou ultrassom, mamografia dia tal. Ela vai. Isso daí é para quê? É para facilitar. Isso faz parte da jornada.
Quando o paciente chega aqui para conversar contigo, muitas vezes ele já viu vários vídeos, ele já teve contato com muita informação, conhece o teu trabalho, te viu ali momentos antes de entrar no centro cirúrgico dando algum tipo de informação, enfim, ele já sabe muita coisa. Quando ele senta para conversar, normalmente como que funciona isso? Porque o paciente também tem que estar dentro de um padrão para ele poder fazer aquele tipo de cirurgia, né? Não é assim, eu quero fazer, então eu vou conseguir fazer. Como que é essa conversa? O paciente que senta na minha frente, ele está no padrão. Por quê? Isso eu acho uma questão de respeito para o paciente. Tem muita gente que acha isso errado. Eu, pelo contrário. A gente faz sempre uma pré-consulta com todo paciente candidato à consulta. Então, a nossa gerente de relacionamentos, existem perguntas pré-definidas de acordo com o procedimento. A gente envia para os pacientes preenchem aquilo. É um formulário tipo Lampage. E na hora que a gerente de relacionamento recebe, ela passa tudo aquilo para mim. E a gente consegue olhar os pacientes que já são candidatos a vir, ou o cara vai perder tempo aqui. Exemplo, uma paciente fumante, 3 maços por dia, quer operar abdominoplastia. Pô, o que a gente tem que fazer? Falar, infelizmente, você vai ter que parar de fumar 30 dias antes. Então, a gente recomenda que você procure um pneumologista, encaminha a paciente, passa até o telefone de alguns. Encaminhou, porque senão ela vai vir aqui, ela vai perder o tempo dela, vai perder o meu tempo e vai sair do mesmo jeito. Mesma coisa pacientes acima do peso, muito acima do peso. O paciente ela quer procurar saber quanto que eu tenho que perder de peso para poder fazer isso. Ela não precisa de uma consulta para isso. É uma pergunta muito simples e ali serve como um balizamento, né? Pô, se você tiver até tanto de peso, você não está dentro do padrão, então você não vai poder fazer. Uma coisa que vai ser resolvida em uma frase, né? Não é só falar, você tem que perder tanto de peso. É falar, você sabe a importância de perder peso? Exato. A importância é isso. Essa é a função da nossa gerente de relacionamentos. Ela é treinadíssima para isso. E mais do que isso, dá o caminho para a pessoa. Fala, a gente tem aqui como parceria na clínica a nossa nutricionista, que acompanha os pacientes doutoral e dá o caminho para a pessoa. O que faz parte também desse processo da jornada, né? O paciente se preparar para uma cirurgia, não é vou chegar aqui hoje e vou sair aqui amanhã. Exatamente. A gente falou muito aqui de recuperação rápida, a gente falou sobre as próteses que hoje estão muito modernas, então a recuperação é muito mais rápida, mas a pessoa tem que entender que ela vai mudar, vai fazer um procedimento que vai mudar muitas vezes o hábito de vida dela, né? Isso. É importante ela saber disso antes de uma consulta, mas mesmo assim, eu tenho dúvida, eu fumo, só que eu gostaria de passar numa consulta para conversar sobre isso. Ótimo, perfeito. Mas a gente dá a opção de não acontecer isso antes de parar de fumar para a pessoa não perder o tempo à toa, entendeu? Então essa triagem, por isso que você fala, paciente que senta na nossa frente, enorme a maioria das vezes, é um paciente que está pronto para operar, dentro do que é considerado seguro para operar. Acho que isso é muito importante, a gente até discutiu isso aqui com uma especialista em nutrologia, a gente conversou com ela esses dias atrás, a gente estava falando sobre a pessoa estar acima do peso e gordofobia. Então acho que é importante a gente deixar muito claro o seguinte, não tem nada a ver uma coisa com a outra, o que a gente já conversou aqui também é que muitas vezes o paciente que está acima do peso ele não pode fazer esse tipo de cirurgia por conta de riscos que ele vai acabar sendo submetido, né? Risco e resultado. O risco é maior, o resultado não vai ficar bom. O que você vai operar? Não pode, né? Mas você tem que dar o caminho para a pessoa. Essa é a ideia. A ideia da jornada do paciente não é só você criar um fluxo de atendimento, Isso tem que ter. Só que você precisa aprofundar isso daí. Né? É o que a gente vem fazendo, é o que a gente vem trabalhando já há um bom tempo para trazer experiência para o paciente. Beleza, acabou comigo, passou com a gerente administrativa, tá tudo certo, vai operar, acabou a jornada, paciente ganho. Imagina, para mim, o paciente mais importante é o paciente que eu vou operar e o paciente que eu operei. Esses são os mais importantes. O paciente que talvez eu vim operar é importante? Mas o terceiro lugar. Aqueles caras são nossos. Eles são nossas, responsabilidades nossas. Aí entra outra etapa. A etapa do pós-venda. Né? Hoje, eu tenho um custo na clínica de pós-venda muito maior do que o pré-venda. Atualmente é 70% de custo pós-venda e 30% pré-venda. A função disso é exatamente essa. O paciente que operou e o paciente que já vai operar,
É o paciente mais importante para mim. Ele confiou em mim, ele está aqui dentro. Ele fez a escolha dele, né? Porque muitas vezes ele viu vários cirurgiões, ele conversou com muitas pessoas, ele fez a escolha dele de vir até aqui, então isso tem um peso muito grande. Enorme. E esse paciente vai começar a ter o segmento da nossa concierge. A concierge nossa, que é uma técnica em enfermagem, é uma pessoa que vai estar com o paciente na hora que ele chega no hospital, sobe no quarto com ele, desce para o centro cirúrgico, na hora que dorme está do lado, na hora que acorda está do lado, vai para o centro do quarto, ajuda nos primeiros exercícios, vai na casa da paciente no segundo dia, faz todo esse segmento, conversa com os pacientes 10 horas da noite no domingo, de coisinhas bobas, coisas importantes, eles têm um contato nosso, obviamente. Isso daí é um pós-venda. Fala, mas por que você vai fazer um pós-venda se o paciente já operou? Pô, é fundamental, ele já operou, é paciente nosso, é a gente que põe o resultado nosso, né? Então, é importantíssimo, faz parte da jornada. E essa questão do pós-venda, eu acho que ele tem duas coisas muito legais para vocês que são médicos, de ver o resultado do trabalho. Poxa vida, eu quero acompanhar de perto, porque é o seu trabalho, é o que você investiu tempo, é o que você ama fazer. Então, saber como está sendo esse processo também é muito prazeroso. Ver que você, muitas vezes, mudou ali a vida da pessoa, né? Era um trauma, não usava determinada roupa, não saía por conta disso, enfim. Isso deve ser muito prazeroso e acho que também é muito importante para a recuperação, né? E, cara, tem um lugar que atrapalha muito o resultado. É a casa dos pacientes. Então, como que eu descobri isso? Nosso concierge vai na casa dos pacientes depois, né? Puta, e ela vem. Fala, você não acredita, doutor? A paciente então subiu 3 degraus para chegar no quarto dela. Não podia subir, que fez abdômen, ela não avisou a gente. Então a gente começa a saber. Aí ela falou, eu cheguei em casa, a paciente estava levantando sozinha da cama. Então você percebe que o lugar que mais estraga o pós-operatório é a casa. A gente se sente seguro, se sente confortável e acha que tá tudo bem, né? E tá tudo bem. E ela lá, ela vai e falou, não faz isso. Faz desse jeito, para dormir, coloca o travesseiro assim, essa pega o travesseiro da paciente, põe nela para ela ver como que é. Porque é uma questão muito específica, né? Porque cada casa é uma casa e cada caso é um caso. Isso. Pelo perdão do trocadilho aqui, às vezes a pessoa tem, é só um degrauzinho, não tem problema. Lógico. Minha cama não é tão alta, mas alguém que sabe como aquilo funciona, olha ali, isso aqui você pode, isso aqui não, seu banheiro tem risco, toma banho no outro banheiro. Isso mudou demais. Isso mudou demais. Tem pessoas que estão escutando a gente, profissionais vão escutar isso, vão ter ideia de fazer isso, mas tenham. A ideia nossa não é restringir ideias, restringir conhecimento, pelo contrário, senão a gente estaria quieto aqui fazendo as coisas. Pelo contrário, é compartilhar a informação. Isso daí muda muita coisa. Tá? Então esse acompanhamento pós, que faz parte da jornada, é fundamental. E devem ter histórias muito engraçadas, né? Tem um amigo uma vez que fez cirurgia, ele fez lipo na barriga e tal. Foi você, não? Não, esse não foi eu. Eu já fiz algumas várias. O Wilson Já fiz algumas várias. Mas esse meu amigo, ele fez... Eu já sabia que isso acontecia. E aí ele ficou com as pernas roxas. A coxa dele desceu, né? E ele ligou desesperado pro médico. Eu acho que eu tô tendo alguma coisa muito grave. As minhas pernas estão ficando roxas, tá descendo. E assim, se ele tá próximo de alguém que entende esse processo, como que é... tranquiliza muito mais. Lógico, né? fica tranquilo, é assim, tal. É muito... E tem pergunta boba que o paciente não fala pra gente. Então prefere falar pra Denise, por exemplo, que é a nossa concierge, que está mais próxima dela no dia a dia e tudo mais. Isso aí é muito interessante. Agora, vamos falar o contrário, né? Hoje eu tive uma experiência de péssima experiência, né? No centro cirúrgico, não? Não. Eu estou renovando carta de motorista. E eu fui fazer exame oftalmológico. Cara, aquilo lá... Eu pensei na hora, falei, esse é um exemplo do que não pode ser feito atualmente. Primeiro, eu liguei para marcar consulta. A pessoa que me atendeu, eu nunca fui assim recebido dessa forma. Muito ruim. Ruim assim, grosseiramente. Ruim. É isso, não, pá. Você já vai com 3 pés atrás pro lugar, né? Fala, pô, essa mulher é brava. Chega lá, ela vai ficar brava comigo por alguma coisa. Aí você chega... um lugar muito ruim. Assim, ruim que eu falo, tá calor hoje aqui. Nada. Assim, 15 pacientes sentados num lugar sem nada. E quem me atendeu demorou 40 minutos para chegar. Isso é inadmissível hoje. Hoje em dia, né? Não pode, todo mundo, o tempo da pessoa é importantíssimo. Exemplo, tinha consultório 3 horas da tarde. Era 2h50, eu tava sentado lá fora, suando. Falei, puta, eu pensei que eu fosse atendido às 2h. Sem reclamar, tranquilo, mas a gente assim,
Eu aproveitei isso como um momento de experiência péssima, né? E aí eu fico que não pensando, repetir, né? Eu fico pensando assim, deve ter muita gente que faz isso ainda. Lida com o paciente de uma maneira que é errada. Hoje o tempo de todo mundo é muito precioso. Uma coisa é se a pessoa está numa unidade de pronto atendimento, num hospital onde chegam urgências e a todo momento o profissional precisa... Né? Exatamente, ele precisa se remanejar. O que é ali, agendado, gente, é agendado. A pessoa atrasou um pouco, fim de tarde. O paciente vai conversando, chega fim de tarde, a gente atrasa 10 minutos uma consulta. É uma coisa que está dentro do aceitável, dentro do aceitável, né? Mas... hoje foi um exemplo. Isso daí eu fiquei pensando. Falei, puta, hoje eu vou falar isso aí lá no podcast. Não, é legal até para as pessoas terem essa noção. Porque a gente já falou aqui sobre isso também. Antigamente, você tinha às vezes uma especialidade médica na cidade, se não na região, né? Hoje você tem mais opções. Então, assim, além de ser um bom profissional, o paciente ele tem que ser bem atendido, senão não volta, né? E aí, ó, tem você e tem mais 30. Perfeito. Eu não vou mais lá. Exemplo. É que eu não tenho opção, o Detran manda ir lá, mas no serviço privado eu não vou mais, né? Essa é a questão. E eu acho que vale essa reflexão. Não sei se é este caso, mas às vezes o profissional, até um bom profissional, uma pessoa incrível que trata o paciente muito bem, mas ele está mal... Ferra a experiência. A equipe dele não está preparada. Essa é uma preocupação sua, que a sua equipe esteja extremamente preparada. A equipe é o principal. A equipe é o principal. A gente está escrevendo um curso disso daí, algumas coisas gravadas, e tem um e-book que eu estou acabando de escrever. O fundamento da contratação de equipe. Então, a gente está escrevendo por profissional. Qual que foi as etapas nossas de contratação e o motivo, por que a gente precisou contratar. Então, a gente foi seguindo isso. A equipe é fundamental. E treinamento de equipe. Tem que treinar. Você acha que você vai treinar a pessoa e tudo mais? Não vai. Você precisa pegar alguém que entende do assunto e colocar aquelas pessoas para escutarem outras pessoas a falar, abrir a cabeça. Né? Eles falam de mindset. É mindset. Né? Mudar a cabeça. E você tem que fazer isso com a sua equipe. E o mais importante, antes de fazer isso com a equipe, você tem que saber o que cada uma delas faz. Você tem que saber fazer aquilo. Então, por exemplo, eu sei atender uma paciente no WhatsApp, que a nossa gerente de relacionamentos faz, conduzir um lead, eu sei fazer. Vi as dificuldades, teve um mês, teve problemas de leads, há um tempo atrás aí, a gente via que os leads estavam uma conversão baixa de leads consulta. Falei, que estranho. O que está acontecendo? A gente tem isso daí planilhado perfeitamente. Por quê? Para tratar os pontos específicos que estão em problema. Falei, isso aí está com alguma coisa. Sentei na frente do computador, falei, hoje eu vou ficar aqui 1 hora conversando com o lead. E vamos ver o que acontece. E aí nós descobrimos que tinha uma falha numa fanpage de um prontuário, de um Era uma formulário. Falha técnica no a gente mandava um link e a pessoa não conseguia entrar na fanpage para preencher um formularinho pequenininho. A pessoa fala, não vou preencher esse negócio, não abriu, caia fora. Entendeu? Mas a gente tem que aprender. Tem que aprender a conversar nos hospitais para agendar cirurgia. Tem que aprender tudo. Se você sabe fazer, sabe passar. E aí você põe as pessoas para treinarem. Sabe trocar, exatamente. É importante. Quando a gente fala de equipe, é muito legal. Eu venho do teatro, venho da comunicação. E aí uma vez me falaram uma coisa e aquilo ficou na minha cabeça. Falei assim, o pipoqueiro pode derrubar seu espetáculo. Eu falei, pipoqueiro que tá lá na frente? Se ele salgar a pipoca dele demais, a galera vai levantar, vai sair, vai atrapalhar, vai ficar um senta, um levanta, não vai prestar atenção e vai sair daqui falando que tava uma porcaria. Então, poxa, olha quantas coisas externas a gente tem no dia a dia. Muita. E dentro de uma clínica não é diferente, que você pode acabar atrapalhando. Às vezes o paciente não chega nem até você, né? Isso. E os caras devem estar falando assim, eu tenho uma secretária só, isso aí não... A secretária é fundamental. A secretária, você tem uma secretária. Você tem que escolher e treinar aquela pessoa da melhor maneira possível. Ela pode fazer você crescer, pode fazer você ficar lá no chão. E é fundamental, né? Então existe etapa de contratação de pessoal. Isso faz parte da experiência. Hoje, por exemplo, a gente tem gerente de relacionamento que conversa com o paciente antes da consulta. E a gente tem uma secretária de pós-consulta que só conversa com o paciente que já passou em consulta. Por quê? Para segmentar e cada um ter um tipo de fluxo de atendimento. Isso tudo a gente viu necessidade, isso tudo a gente foi aprendendo e foi escutando, né? E conseguiu criar isso daí. Mas é para que isso? Mais uma vez, é para captar paciente.
Eu te juro que é natural a captação de paciente fazendo isso. Mas lembra, medicina não é comércio. E eu penso nisso toda vez que eu mudo alguma coisa na clínica. É para melhorar a experiência do paciente. Pacientes com melhor experiência são pacientes mais satisfeitos. É assim. E é uma questão do ser humano, né? Onde você é bem tratado, onde você se sente bem, você volta, você conversa, você troca. Onde você não se sente bem, você cai fora. Então, por mais que seja a medicina, que seja um procedimento que o paciente está indo lá fazer, ele precisa ser bem acolhido. Né? Pô, tem um assunto abrangente pra caramba, né? E eu acho que tem muito médico assistindo isso aqui agora com medo. O paciente que assistir isso aqui vai começar a cobrar, vai querer ser bem tratado, vai querer... Não cobra nada, tem que ser, cobra nada, muda. Hoje tem muita opção, muda. É a lei do negócio hoje. Vamos falar desse paciente depois do pós. Então ele veio, ele fez todo o retorno dele, está feliz com o resultado, dependendo ali do procedimento, às vezes pode levar até 6 meses para ter o resultado final. Como que é esse contato que vocês têm com o paciente? Tipo, normalmente é um até logo, porque o paciente já passou por aquele processo todo, criou uma confiança e volta para fazer algum outro procedimento. Como que é essa questão quando a jornada é muito bem feita? Você tem que ter a jornada de pós-atendimento, né? Que é a jornada dos retornos pós-operatórios. Existe uma frequência de retorno dependendo da cirurgia. Existe um acompanhamento de longo prazo, né? São aí que ninguém quer fazer. Por quê? Todo mundo gosta de massagear o ego, né? Todo mundo gosta de saber as pingas, mas ninguém gosta de saber os tombos. Né? E muitas vezes você leva puxão de orelha de paciente por algum processo. Raramente por resultado, mas por algum processo de curso. Eu achei que a consulta tal foi um pouquinho rápida. Por quê? Questionário de avaliação de atendimento. Isso aí tem que fazer, você tem que estar preparado para fazer isso. E é tão importante, né? É fundamental. Eu lembro a primeira paciente que fez uma crítica negativa no formulário meu. Eu lembro o nome dela. Fiz um abdômen no paciente, retorno pós-operatório de 3 meses, ela estava ótima. Ótima. Eu entrei na sala, falei, tá tudo bem, ótimo, parabéns, e saí, por algum motivo. Na minha clínica antiga ainda. O paciente que adorou o resultado, adora, voltou, fez outras coisas. Mas ela deu um feedback e eu sabia que ela era, porque eu tinha mandado, naquele dia a gente tinha mandado poucos formulários. Eu falei, puta merda, cara, que sensação horrível. Mas funciona pra quê? Você se sacode. Você fala, não, que eu realmente acho que. E o feedback rápido. Qual que foi? Deixar a gente curioso, não? Feedback de quem? Dela, que foi negativo. O que ela não gostou? Que eu entrei, eu fiz rápido. Foi muito rápido o retorno de 3 meses. Entendeu? Ela queria talvez ter conversado um pouquinho mais, tirado alguma dúvida. Talvez eu estaria corrido com alguma coisa, eu entrei rapidinho e fiz, estava tudo ótimo. Tecnicamente estava dentro do que precisava ser objetivamente, feito. tal. Entendeu? E agora, se as pessoas souberem, isso acho que em todas as profissões, né? Olharem as críticas e absorver aquilo e transformar aquilo, poxa, uma pessoa que coloca pra fora algo que incomodou é muito melhor do que aquela que vai embora, não comenta, não volta mais, você não tem oportunidade de mudar, né? Mas precisa de muita maturidade ou muito couro grosso para escutar crítica. Isso aí a gente pega com o tempo, né? A gente vai engrossando o couro. E depois desse pós do pós, o paciente foi embora, passou lá por todo o processo. Vocês ainda fazem contato depois? Normalmente é muito difícil. Porque a cirurgia plástica é uma cirurgia de... quero operar aqui, prótese. Depois prótese, seguiu o pós-operatório. Só vai voltar se tiver alguma coisa. Se tiver algum problema, ou quiser fazer alguma outra cirurgia. Mas não é uma especialidade de retornos, né? Agora eu preciso voltar para fazer isso, agora eu preciso voltar para fazer isso. Não, é diferente, por exemplo, de cardiologia. Cardiologia, o paciente tem uma constância, né, de acompanhamento. Então, é uma especialidade diferente. Mas muitas vezes acontece, por exemplo, do paciente fazer um procedimento, ficou muito feliz com aquilo, daqui 2, 3, fez peito. Daqui 2, 3 anos tem vontade de fazer abdômen, voltar contigo. Opa! Porque quando essa jornada é bacana, você fideliza esse paciente, né? Fideliza. A grande maioria. De vez em quando você se surpreende. Você fala, pô, o paciente tá super feliz, tal, não. Operou com outra pessoa. Mas por que será? Você fica com um pulga atrás da orelha, né? Aí você se coloca no lugar da paciente, pensa algumas coisas e você vai amadurecendo nisso também, né? A fidelidade é uma coisa que você não tem que esperar. Você recebe, você agradece, legal, mas eu hoje em dia não espero fidelidade de paciente. Mesmo porque isso é tão complexo, né? Ela pode
ter questões que muitas vezes não estão voltadas a ter gostado ou não. Mas é uma questão financeira de um colega médico que por algum motivo faz de uma outra forma. Exatamente. E aí foi o financeiro. Então isso daí a gente vai amadurecendo nisso. Se fizer comigo novamente, ótimo, que legal. É a maior satisfação do planeta. Mas eu hoje tento não esperar fidelidade. Dentro dessa jornada, eu acredito que uma das coisas mais difíceis deve ser você sentar na frente do paciente e muitas vezes ter que falar para ele algo que ele não está esperando. Como a gente já comentou aqui, eu queria colocar uma prótese mamária de tal tamanho. Poxa, sua estrutura não é essa. Eu queria fazer determinado procedimento. Poxa, para você, esse não é o procedimento indicado. Como que é, dentro dessa jornada, onde você tem que trazer uma experiência incrível, ter que convencer e conversar com esse paciente que, peraí, eu vou te frustrar por um momento, mas é pro seu bem. A minha conclusão é que se a jornada for bem feita, esse paciente ele não se frustra. Porque o paciente que sabe que vai chegar lá, não é ele que escolhe o tamanho de prótese, não sou eu, é a avaliação da mama dela, por exemplo. É um paciente muito fácil da gente conversar. Se a paciente chegar e ficar revoltada com o tamanho de prótese, eu tenho certeza que não fez a jornada. Entendeu? Não segue a gente no Instagram ou qualquer coisa desse tipo. Falar, seguir o Instagram é fundamental. Seguir o Instagram é o aprimoramento de uma pré-consulta, né? Então, eu não me preocupo com isso. Paciente com jornada bem feita, que acompanha, recebeu vídeos, essa é uma paciente que vai chegar fácil. Uma paciente que vai entender o que a gente vai falar e vai ser companheira no pós-operatório. Às vezes ela pode até ter alguma dúvida, né? Achar que pode fazer dessa forma, mas ela vai entender que se não puder ser do jeito que ela quer, perfeito, é de outra maneira e que é o melhor para ela. Ela confia em você. Você passou isso para ela. Honestamente, eticamente, você passou isso para ela. Quando a gente fala sobre a mídia hoje, as redes sociais, que as pessoas têm acesso a muitos profissionais. A gente, claro, tem profissionais muito bons, mas tem profissionais que não são bons, que estão ali nas redes sociais e que, de alguma maneira, a pessoa assistindo pode ser levada nessa situação, né? E qual a dica? Mesmo. Pode, né? Qual a dica que a gente pode dar para quem acompanha vários profissionais? Como que você fica atento ali para saber se não Eu acho que é assim, o cara, ele precisa seguir o que é ético, o que é correto. Né? Exemplo, antes e depois. Antes e depois da cirurgia plástica, teoricamente é proibido. Teoricamente, literalmente é proibido, né? Pelo Conselho Federal de Medicina. Existem subterfúgios no direito que algumas pessoas colocam. Eu não coloco, porque não é proibido, não é liberado. Né? Então você procurar pessoas que talvez façam as coisas que você acha que é correta, é uma maneira. Mas assim, o cara que engana, que sabe enganar direito, engana direito. Isso não tem jeito. Então é difícil, cara. A gente estava falando, inclusive, sobre procurar documentação, né? Se aquele profissional, ele realmente... Olha na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, vê se o cara... Que titulação que ele tem, isso aí é o mínimo. Isso aí tem que fazer isso. Uma coisa que chama muito atenção, e a gente fala muito disso ultimamente, são essas questões das fake news, né? Quando a mentira ela é bem contada, ela convence, ela chama atenção. Então, normalmente, essa pessoa... tem ali no dia a dia uma forma diferente de se expressar, oferece algum tipo de serviço que o retorno é muito rápido, ou é muito mais barato do que os outros, ou tem que desconfiar. Eu escutei uma frase, ontem, olha que interessante. Existe tanta mentira no mundo, e o mais surpreendente é que metade dessas mentiras é verdade. E é isso. Você se surpreende que atualmente... algumas coisas que são mentiras se tornam verdade. A pessoa vai falando aquilo diversas vezes, você passa a acreditar naquilo, né? Isso. E normalmente é mais confortável, né? Porque de repente você tem vontade de fazer um procedimento, você vê ali que é mais barato, é mais rápido, promete um monte de coisa. Tem fotos que muitas vezes comparando ali, você não sabe se elas foram mexidas ou não. Ou seja, você ilude muito mais esse paciente. Né? Muito mais, precisa tomar muito cuidado. E é complicado. A gente estava falando, inclusive... batendo um papo antes de entrar aqui no podcast, falando em relação ao que a paciente tem que ter em mente quando ela vai procurar uma cirurgia plástica. A gente falou, inclusive, da saúde financeira, que é muito importante, e isso está muito dentro da jornada do paciente, né? Se ele é muito bem feito e a pessoa entende esses processos, ela vai entender a diferença de preço e de valor de procedimento, né? Isso, é o fundamental. As pessoas, é o que eu falo, a pessoa fica pingando de um lugar para o outro atrás de preço, a pessoa não está saudável financeiramente, a pessoa não está na hora de operar. Pode não operar com uma pessoa que é mais cara, né?
Mas, se ela não está operando por causa do preço, tá errado. Tá muito errado. Ela está procurando atalho. Não tem atalho. Então ela vai achar. Eu falo, você não procura que você acha. Eu falo para os pacientes. Você não é para operar ainda. Você não procura que você acha. E acha mesmo. E aí que está o grande risco, né? Risco de mau resultado, insatisfação. E aí você vai ter que fazer uma outra cirurgia que é bem mais cara pelo que ela entende. Eu estava conversando com uma colega sua, inclusive uma médica hoje, falando que está tratando uma necrose no nariz de um paciente porque ele fez um procedimento de preenchimento com uma pessoa que não era especialista na área e necrosou o nariz. Então, assim, está sendo muito mais complicado agora. Né? É o atalho. Todo mundo quer atalho. Em medicina não existe atalho. Ou você faz direito ou você espera um pouco para fazer direito. Essa é a recomendação básica. Não existe atalho. É igual pessoa, médico, acabou a medicina, quer fazer cirurgia plástica. Esse cara vai fazer de tudo menos residência em cirurgia geral, residência em cirurgia plástica, vai ser a prova de título para fazer cirurgia plástica. Ele vai procurar atalho. O que é o atalho? Vou fazer um curso das 3 cirurgias. Vou fazer, não sei porque eu sou médico posso fazer tudo. É o atalho. Esse cara ele vai ter tanto trabalho na vida dele, tanta complicação e tantos problemas, que ele vai ver que uma hora que ele vai falar assim, puta, teria sido muito mais fácil se eu tivesse encarado 3 anos de cirurgia geral, 3 anos de cirurgia plástica, prova de título e tudo mais, entendeu? Então, eu acho que as coisas são difíceis, né, na vida, tudo é difícil. Tudo que a gente faz. E mostrar preço e valor durante essa jornada do paciente é muito importante, né? Ele saber, por exemplo, o fio que está sendo utilizado, qual a diferença daquilo que uma outra pessoa vai utilizar, o curativo que a pessoa está utilizando para um outro curativo. Isso tudo custa mais caro, né? É isso. Se custa mais caro, é assim, não é? Em geral, tudo que custa mais caro é melhor. Infelizmente, não sou eu que inventei isso, né? Mas porque tem uma tecnologia aplicada diferente. Em geral são produtos, tem muitos produtos nacionais bons, mas existem diversos produtos internacionais excelentes. Então a gente vê que as coisas cursam assim, né? Infelizmente, preço e qualidade, né? Na realidade a gente traduz isso para valor e qualidade. Para quem está acompanhando a gente aqui agora, provavelmente está buscando uma cirurgia ou querendo informação de qualidade. Primeiro ponto, já está no caminho certo, porque aqui a gente conversa com especialistas, pessoas que entendem dessa área, que é a proposta do nosso podcast, trazer informação de qualidade, informação real para as pessoas, para que elas possam ter as avaliações delas, né? Mas quais dicas, a gente está caminhando para o finalzinho do podcast, a gente pode dar para essa pessoa que tem o sonho de fazer uma cirurgia plástica ou fazer um procedimento e está pesquisando, está nisso que a gente falou, procurando podcast, está lá na rede social, encontrou a gente. Qual dica que você tem para dar para essa pessoa que está do outro lado? Siga a jornada da melhor experiência. Isso a pessoa vai ter isso naturalmente. Então, quando, por exemplo, você procura um conteúdo desse, você vai procurar sobre nós. Se você achou o conteúdo interessante, você vai seguir a gente em alguma rede social. Você vai ver o tipo de serviço prestado. Você vai procurar sobre aquele cirurgião. Mas não quero fazer nada agora. Se em algum momento da vida você for querer fazer, você vai lembrar da gente. É isso. E se a jornada desse processo te satisfez, o seu arquétipo bateu com o nosso, é questão do arquétipo que a gente conversou bastante, você vai ficar satisfeita com o seu resultado, porque você vê que a pessoa ela se empenha para isso. Então eu acho que é natural, mas deve evitar estar doente fisicamente, psicologicamente, financeiramente. Aqueles 3 pontos que a gente sempre fala. Se tiver aqui, qualquer problema físico, psicológico ou financeiro, você não está pronto. Não está pronta. Não espera. Tem que esperar um pouquinho. E aí, porque a chance de você ter um melhor resultado ou uma satisfação é enorme. Essa é a dica. Cada paciente tem cada paciente tem o médico que merece, cada médico tem o paciente que merece. Isso daí, então as coisas se confluem. Acho que é a frase perfeita para a gente encerrar. Podemos encerrar? Lógico, então. Para isso. Doutor, muito obrigado mais uma vez por todo o esclarecimento. Obrigado, João. Obrigado a você. Acho que para quem acompanhou a gente foi muito legal, não só para os pacientes que estão acostumados a assistir aqui o Master Talks, mas também para os profissionais da área de saúde.
Acredito que foi um papo muito bacana para todo mundo repensar, dar uma olhadinha ali no dia a dia, como que tem administrado a clínica, a importância, né? Porque muitas vezes são profissionais que trabalham demais e aí acabam focando ali na especialidade, mas existe toda essa jornada do paciente que a gente falou aqui, então ficam várias dicas. E para você que está acompanhando a gente, seja paciente, seja médico, na área de saúde, gosta de assuntos de qualidade, continue acompanhando a gente aqui no YouTube, pedir por favor, aciona o sininho aqui, porque quando tiver informações de qualidade, quando a gente tiver com especialistas aqui, esse vídeo vai ser indicado para você, então acaba sendo muito mais fácil. E também sigam a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, a gente está aqui para conversar sobre todos os assuntos da área de saúde. Uma outra coisa bacana, hein? Interage com a gente, manda aqui a sua dúvida, a sua pergunta e a sua sugestão de temas, que a gente traz profissionais extremamente gabaritados para tirar todas essas dúvidas. Então, é isso aí. Até o próximo podcast. A gente espera vocês, hein? Até lá!